Olá, eu sou Raul Ferraz. Eu sou Rafael Cavalcante e hoje nós vamos falar sobre mediunidade de incorporação. A mediunidade de incorporação também é conhecida no meio espírita, principalmente, como mediunidade de psicofonia. Ou seja, é a faculdade mediúnica pela qual os espíritos utilizam o corpo do médium para falar, para se comunicar diretamente com as pessoas encarnadas, tá? Isso é muito comum acontecer nos centros espíritas, centros de umbanda, centros de candomblé, enfim, qualquer tipo de instituição espiritualista. E até mesmo hoje se vê com frequência a mediunidade de incorporação, embora eles não aceitem esse nome, né, nem o termo mediunidade, naquelas religiões que são que cultuam o Espírito Santo. É comum nas igrejas evangélicas e até mesmo nas igrejas católicas de variação pentecostal a manifestação do que se chama Espírito Santo. Muitas vezes o que está ali não é nada mais, nada menos do que o espírito de um morto, de alguém que já passou pela terra, de alguém que já cumpriu sua missão e de um espírito qualquer que pode estar ali com o propósito de ajudar, de elevar, como também pode estar ali com o propósito de atrapalhar e prejudicar. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós presenciamos, quando nós testemunhamos a fala de um espírito através da incorporação mediúnica, porque nós só podemos julgar se aquele espírito é um espírito iluminado, é um espírito que possa trazer algo de bom ou que possa nos oferecer algum conhecimento, se ele for um espírito que tem uma maior evolução. Se for um espírito baderneiro, se for um espírito obsessor, evidentemente ele não tem nada a nos acrescentar de bom, a não ser atrapalhar, a não ser dar maus conselhos e prometer aquilo que não sabe, aquilo que não pode, aquilo que não vai cumprir. Eu gostaria que o Rafael nos falasse um pouco sobre como é essa experiência da mediunidade de incorporação, porque evidentemente eu não posso falar sobre isso, porque a minha mediunidade não é de incorporação, mas o Rafael incorpora, ele tem esse dom mediúnico. Então eu queria saber, Rafael, como é que você sente a aproximação de um espírito? Como é que você percebe que essa manifestação vai ocorrer? Você tem controle sobre isso? Porque muitas pessoas não têm controle e vão até parar em tratamentos espirituais por falta de controle da incorporação. Você poderia nos falar sobre isso? Tratamentos até médicos às vezes, porque Sim, na verdade sim. para a gente falar sobre a incorporação em si, vamos falar da origem. Como é que você identifica a princípio? Eu particularmente identifiquei isso muito novo e a minha família ela sempre foi espiritualista. Minha avó frequentava centros espíritas e terreiros e minha mãe também. Então eu fui direcionado, eu tive um direcionamento, mas de fato eu só fui ter um direcionamento real mesmo aos 17 anos, quando eu fui frequentar uma casa de umbanda, onde eu desenvolvi a incorporação. Isso é no pensamento. Os sintomas, se você provavelmente tem um desses sintomas, você pode ser um médium de incorporação. Se você tem pensamentos que você sabe que não são seus, você não pensaria aquilo, você não falaria aquilo. A maioria das vezes é negativo, porque os espíritos de baixa frequência, eles têm uma facilidade a alcançar os canais, principalmente de quem não tem o controle. Justamente é por isso que a gente tem que ter, nós médios no caso, um equilíbrio, principalmente emocional, para ter o espiritual, um equilíbrio mental também, e vigilância nas atitudes, porque a atitude que você toma gera uma frequência, o pensamento que você tem gera outra frequência. Frequência essa que vai atrair os espíritos de baixa vibração ou os espíritos de alta vibração, que são os trabalhadores. Se você tem sono perturbado, ou até sonambulismo, no caso, que foi o meu caso, até hoje eu tenho essa... Quando eu não consigo controlar a mente, eu tenho essa faculdade mediúnica, que também é uma faculdade mediúnica. Sim.
o sono perturbado, ações e pensamentos que não são seus e principalmente uma vontade de beber alguma coisa. Se você não tem esse costume, na verdade, você tem essa vontade. E muitas pessoas, quando bebem, quando estão alcoolizadas, têm a incorporação, a maioria das vezes de espíritos de baixa vibração, porque na verdade o álcool ele desalinha os chakras. O sentimento, como você facilita, perguntou, ou seja, com o desalinhamento do chakra, o álcool ele é um facilitador dessa comunicação, dessa aproximação dos espíritos, é isso? Sim, sim. Porque na verdade ele distorce os pensamentos, né? A partir do momento que você tem essa distorção mental, você abre o canal. Porque tudo está no controle da mente. Para quem incorpora. Há já um tempo, tem essa questão de sentir os arrepios, de sentir de fato uma presença. Só que não é nada que se sente no corpo físico, justamente porque o espírito ele não incorpora no meu corpo. Ele incorpora no meu chakra, que são 7 chakras que estão aqui, ó, na linha central do meu corpo. E para que tenhamos a incorporação de um espírito de alta frequência, trabalhador, nós precisamos alinhar esses chakras. Porque há uma exigência, né? Assim, deles, porque eles têm uma vibração muito forte. E para eles virem a essa dimensão terrestre, é difícil o contato. Por isso que nós temos aí, nós já podemos dividir 3 camadas de mediunidade. Tem aqueles médios que são conscientes, que se lembram de tudo que acontece, e tem aqueles médios semiconscientes, que não tem uma total lembrança, mas tem flash, que foi o meu caso um dia. Hoje eu não lembro de nada, porque na verdade, quanto mais você trabalhar a sua mente para a tela branca que nós falamos anteriormente, ela também vai para isso, na verdade, principalmente para isso. Você vai fazer um trabalho, você vai fazer uma oração, você coloca a mente em tela branca e aí tudo que aparecer nessa imagem é uma vidência. Ou uma aproximação de espírito. Nessa hora, geralmente, o espírito vem até você e se comunica verbalmente ou através do tato. A questão dos sentidos, na verdade. O olfato, audição, até o paladar, muitas das vezes. Quando eu vejo o meu caboclo, eu sinto o cheiro de folhas específicas, que eu sei que é de origem de trabalho dele. Então, na verdade, é uma sequência de fatores. O principal fator é que você tem que ter essa questão do equilíbrio. Se você não tiver o equilíbrio, você pode contactar qualquer espírito que se diz ser até amigo, mas na verdade ele são os famosos segadores de energia, os vampiros de energia, que existem muitos por aí. Falseando com a verdade, se passando isso é muito por comum, outro espírito. Isso é muito comum. E é preciso ter um refinamento, um equilíbrio muito grande para conseguir perceber e separar o joio do trigo. Exato. Seria esse pensamento. A descoberta ela é mais assim, na origem mesmo, de pensamento, de atitude. Se você tem uma agressividade muito grande que não consegue controlar, ou uma depressão muito grande que não consegue controlar, foge do seu padrão de controle, provavelmente você está sombreado, que é a primeira fase, né? Porque o espírito ainda tem isso, ele se aproxima com fases. É a aproximação, o sombreamento e o contato, que é a incorporação, de fato. E o que é que você sente quando você incorpora um espírito? Você percebe que ele está chegando? Geralmente fica mais frio do que o ambiente normal. Fica um pouco mais frio, principalmente nas mãos. E aí eu estudando fui aprofundar por que as mãos? Eu sempre perguntei isso. Porque na verdade a mão é o chakra principal de contato. Por isso que os passes, as energizações, são todas feitas por esse chakra aqui. Então, o frio na mão e no peito, que é o chakra cardíaco, né? Eu sinto, particularmente. Mas, na verdade, a sensação mais desconfortável para mim é após, no caso, na desincorporação, quando o espírito se eleva. Eu sinto como se todos os órgãos do meu corpo revirassem. Aí eu fui estudar também o porquê disso. Na verdade, isso acontece. Nada mais é do que a diferença do choque de energia. A energia de frequência alta está aqui, ela sai e os meus órgãos sentem esse impacto, porque na verdade mexe com o sistema vital do médium. Os órgãos naturalmente relativos ao perispírito, né? E não físico, seria isso? Como o estômago é o chakra terra, é o chakra que desenvolve sentimentos e a sensibilidade do externo,
acompanha com náuseas às vezes. Se o trabalho é muito forte, eu sinto náuseas. Ok. Então, gente, o nosso papo de hoje foi esse. Falamos um pouquinho sobre mediunidade de incorporação e eu espero que isso tenha atendido a expectativa de algumas pessoas que não conhecem do tema, não conhecem do assunto. Nós falamos de forma muito superficial, mas procuramos ser o mais didático possível para que as pessoas despertem a curiosidade de estudar o tema. O que nós falamos aqui foram apenas pinceladas sobre a questão e que quem tem interesse desperte em estudar sobre a mediunidade. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal.